A Receita Federal afastou a necessidade de recolhimento retroativo do IOF pelas instituições financeiras depois da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de manter o aumento do imposto. Janaína Camelo, mais uma vez, aqui com a gente. E, claro, sobre essa decisão da Receita, isso vale também para as empresas? Como é que se dá isso na prática? Pois é, Tiago, olha só, hoje, a Receita Federal informou que para aquelas instituições financeiras que não cobraram o IOF durante o tempo em que os decretos não estavam vigentes, a Receita entendeu que não é necessária ali a obrigação ali deles fazerem essa cobrança retroativamente. Porque na decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, ele não deixou isso especificado, Só disse mesmo que os efeitos dos decretos voltam a valer a partir da vigência de quando eles começaram, de quando eles foram publicados. Então, mas do ponto de vista legal, a Receita Federal disse que não é necessário que essa cobrança seja feita durante esse período que não estava valendo, que os efeitos dos decretos não estavam valendo, que foi do dia 25, entre o dia 25 de julho, que foi quando o Congresso derrubou os decretos, até ontem, dia 16 de julho, que foi a decisão ali do ministro Alexandre de Moraes. Agora, com relação aos contribuintes, o que a Receita disse? A Receita diz que vai avaliar a situação em relação aos contribuintes e vai se manifestar oportunamente, isso para evitar insegurança jurídica na aplicação da lei. A gente ouviu, Tiago, um especialista, um advogado tributarista, o Gustavo Brett Piller, e ele explicou com relação aos contribuintes. A gente vai ouvir um trechinho agora. Se houver cobrança anterior para qualquer tipo de contribuinte, eles têm legitimidade para contestar isso judicialmente, se for o caso, valores expressivos. Pode acontecer, obviamente, algum contribuinte, algum fundo de investimento que investiu em título específico sofre a incidência, alguém que viajou nesse período e gastou o cartão de crédito no exterior, adquiriu moeda estrangeira para viajar nas férias, e se sofreu pelo agente bancário, ou, por exemplo, casas de câmbio, uma cobrança de IOF com a alíquota ampliada, ele tem direito de pedir de volta esse valor. Então, é aguardar agora, Tiago, que a Receita Federal vai falar, como ela vai se manifestar com relação aos contribuintes que, porventura, possam ter aí acabado pagando o IOF durante o tempo em que esses decretos não estavam valendo. Só lembrando que ontem o ministro Alexandre de Moraes, retornando ali os efeitos desses decretos, deixou apenas ali suspenso a relação ao IOF tributado ali em cima do risco sacado, que é quando uma empresa precisa pagar fornecedores e pega uma antecipação do dinheiro pago por clientes junto a instituições financeiras. O ministro entendeu que isso não é uma operação de crédito, então não fica valendo apenas para o risco sacado. Lembrando que essa decisão do ministro é uma liminar e ainda vai passar por referendo do plenário do STF. Tiago. Bem lembrado, o Supremo ainda vai trazer uma decisão definitiva. A Janaína, até daqui a pouquinho. Cristiano Vilela quer falar sobre essa questão do IOF, essa história de retroatividade ou não retroatividade. Isso é uma insegurança jurídica, não é, Vilela? Exatamente, Tiago. É uma insegurança jurídica e eu compreendo o posicionamento da Receita, caso se confirme, no sentido de não cobrar durante esse período onde, em tese, talvez não estaria vigendo o novo percentual do IOF. No entanto, do ponto de vista jurídico, eu entendo que deveria retroceder. Haja vista que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela deixa claro os efeitos ex tunc da decisão, ou seja, retrocedendo até a data em que teria havido o decreto por parte do Congresso Nacional. Então, nesse sentido, se a decisão faz com que retroceda por todo o período o decreto presidencial, naquele período é considerado pela decisão do Supremo Tribunal vigente e, com isso, deveria sim ser cobrado o IOF.